Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós e hoje o nosso tema é envelhecendo com qualidade de vida. Como evitar a osteoartrose e as fraturas do quadril. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Luiz Felipe Elias, especialista em cirurgia do quadril, para compartilhar seu conhecimento e dicas valiosas sobre como promover um envelhecimento saudável e prevenir condições como a osteoartrose e as fraturas de quadril. Dr. Luiz Felipe é médico ortopedista, presidente da Comissão de Cirurgia Preservadora da Sociedade Brasileira de Quadril, membro da SBOT e SBQ, da International Society for Hyporthroscopy e Hip Preservation Society. Com vasta experiência no tratamento e preservação de condições ortopédicas, especialmente relacionadas ao envelhecimento. A sua dedicação à pesquisa e prática clínica o tornou uma autoridade reconhecida no campo da saúde óssea e articular. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Luiz Felipe Elias. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson Marques. Olá, agradeço o convite. Muito obrigado aos espectadores aí pela audiência. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra poder compartilhar com vocês alguma coisa que a gente sabe, que a gente tem estudado nesses anos a respeito de ortopedia, a respeito da articulação do quadril, a respeito de envelhecimento, que é o nosso tema principal de hoje, né? Como o Nelson já apresentou. Para a gente é sempre uma honra estar num programa tão importante como esse. Muito obrigado, viu, Nelson? Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade em nos atender, doutor. E antes de começarmos o nosso bate-papo, queria deixar claro para as pessoas que o currículo e especialidades com mais detalhes do Dr. Luiz Felipe poderão ser consultados através do site quadrilcampinas.com.br, que vai estar aqui na bio do nosso canal. Então, é sempre interessante procurar um pouquinho lá para saber um pouco mais do Dr. Luiz Felipe. Não daria para falar tudo aqui, porque nós ficaria 2 horas falando sobre as qualificações do doutor. Melhor do que isso, nós vamos começar o nosso bate-papo e eu já começo lhe perguntando o que significa, né, envelhecer com qualidade de vida do ponto de vista ortopédico, doutor. Perfeito, Nelson. Então, cá entre nós, né, envelhecer com qualidade de vida é um dos objetivos principais dos indivíduos ao longo da sua vida, né? Então, muitas pessoas já pensam na velhice, e acho que com razão, desde o início da vida, desde a adolescência, fazendo atividades físicas, procurando hábitos de vida e estilo de vida saudável, porque hoje em dia sabemos que isso vai repercutir lá na frente, vai repercutir no nosso futuro, né? Do ponto de vista ortopédico, né, a saúde do aparelho locomotor é o foco dos cirurgiões, dos ortopedistas em geral, né? E uma boa qualidade de vida do ponto de vista ortopédico engloba aí você poder executar ações da vida diária, né? Do nosso dia a dia, que às vezes são ações simples na vida adulta, jovem, a gente nem
dá muito valor, muita importância, mas caminhar, ter independência para se alimentar, para tomar seu banho, para a atividade de higiene pessoal, enfim, e se locomover sem necessidade de auxílio, de bengalas, de órteses, né? Então, isso, lógico, que hoje em dia a gente vê pessoas aí da terceira idade, inclusive, praticando atividades físicas, né? Treinando esportes em alta intensidade, quer dizer, lógico que isso já é um passo a mais, mas chegar numa idade avançada, podendo ter uma condição de independência no seu dia a dia e, quiçá, de manter hábitos esportivos, com certeza isso representa um envelhecimento de qualidade, né? Perfeito. E o hábito, né, doutor? Adquirir o hábito de fazer os pequenos movimentos que são eternos, né, constantes. A prevenção, ela é uma prática constante. Quais são os principais fatores, doutor, que contribuem para o desenvolvimento da osteoartrose em pessoas idosas? Bom, especificamente falando agora sobre uma doença, né, articular, que é a osteoartrose ou osteoartrite, a gente sabe que existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento, que são fatores que podem provocar a artrose, né? Então, a osteoartrose, ou desgaste articular, a inflamação articular, ela pode ser secundária a outras patologias, tá? Perfeito. E muitas vezes a gente consegue, conversando com o paciente, examinando, identificar o motivo, a causa da osteoartrose. Em algumas situações, não é possível identificar o motivo do desgaste, o motivo da osteoartrose, então fica mais difícil você abordar uma prevenção, né, nesse tipo de caso, tá? Que são as osteoartroses primárias, né, em que você não tem um diagnóstico da causa, o que causou. Sabemos que algumas pessoas têm um forte fator genético envolvido, então você conversa com o paciente, ele já tem pais, tios, parentes, né, de primeiro, segundo grau, que desenvolveram osteoartrose. Então, você conversa, você vê que essa pessoa vem de uma família com predisposição que é genética para desenvolvimento da osteoartrose. Então, mesmo assim, é possível você orientar os pacientes no intuito de ter uma saúde articular boa para a prevenção da osteoartrose, adquirindo aí alguns hábitos que eu acho que a gente vai conversar ainda nos próximos minutos, né, Nelson? Perfeito. Eu acho que nós vamos começar, e já, né, nessa pergunta que eu vou lhe fazer agora aqui, que está no nosso script, eu acho que é um belo gancho para que o senhor possa nos explicar isso com mais detalhes. Como a atividade física, por exemplo, pode influenciar na prevenção da osteoartrose e na saúde das articulações de um modo geral. Perfeito. Então, as articulações, quadril, joelho, ombro, são articulações ditas sinoviais. São articulações que, entre uma cartilagem e outra, existe uma fina lâmina de líquido chamado sinovial, que é um líquido que lubrifica a articulação. Para que haja produção desse líquido lubrificante e que ele realmente nutra a cartilagem e proporcione uma cartilagem saudável, precisa haver movimento. Tá? Então, se você não tem movimento, se você não movimenta a sua articulação, essa articulação corre um sério risco de degenerar, de envelhecer. Um exemplo prático muito comum, né, é a pessoa que fica internada aí numa UTI, por exemplo, depois de um acidente grave ou por uma doença grave, e que fica lá acamada por 2 meses, 3 meses. Invariavelmente, essas pessoas, depois que se recuperam e eventualmente têm alta, são pessoas que acabam desenvolvendo problemas articulares. A gente nota que muitas vezes essas pessoas apresentam problemas articulares pelo imobilismo. Então, por isso, a atividade física, movimentar essas articulações é importante para que elas se permaneçam saudáveis, que elas se mantenham saudáveis, né? E aí entra a atividade física. Logicamente, você ter boa musculatura também ao redor da articulação
ganha um benefício grande porque você tem uma articulação mais estável. Então, você vai ter menor chance de machucar essa articulação se você tem uma musculatura forte ao redor dela, estabilizando e protegendo a articulação. Então, o exercício que fortalece a musculatura, que faz alongamento para a musculatura em volta de qualquer articulação, ele também é benéfico para a articulação. Se a gente imaginar que um esqueleto humano, né, se ele não tiver musculatura, ele não para em pé, é pele e osso, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, realmente tem que... E ao longo do tempo, o senhor está aí para me dizer com mais maestria, a gente, normalmente, com o passar dos anos, a gente perde a musculação, né? De uma certa forma, a gente perde. Então, o exercício para manter isso é importante, né, doutor? E ao longo dos anos, né, conforme a gente vai envelhecendo, é cada vez mais difícil manter, né? Então, é uma luta mesmo, Nelson, para conseguir evitar essa atrofia dos músculos com a idade, né? Perfeito. Quanto antes praticar os exercícios, melhor tornar isso um hábito. Doutor, existem medidas específicas de estilo de vida que podem ajudar a evitar ou retardar a progressão da osteoartrose? Com certeza, Nelson. Aí eu costumo sempre apontar para 3 fatores, né? Que eu falo que é um tripé, né? São 3 bases para uma vida saudável, para manter o aparelho locomotor saudável, né? Em primeiro lugar, eu destaco a boa qualidade do sono, tá? Então, o sono reparador. Ah, doutor, mas eu durmo 9 horas por noite. Ok, tem pessoas que dormem 8, 9 horas por noite, mas que não têm um sono de qualidade. E aí entram outros motivos, ronco, apneia, motivos que podem estar prejudicando a qualidade do sono. Então, não é só dormir pouco, é dormir com qualidade, tratar das doenças do sistema respiratório, as doenças otorrinolaringológicas que podem eventualmente atrapalhar a qualidade do sono, né? A apneia, o ronco. Então, o bom sono é essencial para a reparação dos tecidos, tá? Então, não adianta nada você ir lá na academia, fazer o seu exercício, se você não tiver um intervalo para o músculo se reparar e se fortalecer, que é o período noturno, o período que a gente está em repouso, descansando, né? Então, é fundamental uma boa qualidade do sono. Outro alicerce que eu costumo destacar muito é a alimentação, né? Então, a alimentação saudável, a alimentação balanceada, também a dieta é fundamental para a saúde das cartilagens, dos ossos, dos músculos, do aparelho locomotor, tá? Então, a alimentação saudável, hábitos de vida saudável, do ponto de vista alimentar, também são importantes. E por último, terceiro, o que a gente já falou, a atividade física, né? E a atividade física, ela tem que ser uma atividade equilibrada, moderada e de preferência, vamos dizer, otimizada para a idade do indivíduo, né? Então, existem exercícios que podem ser bons para o Nelson Marques, que podem não ser bons para o Dr. Luiz Felipe, né? Então, lógico, individualizar caso a caso. Se o paciente tem algum problema já em alguma articulação do corpo, saber orientar qual a melhor atividade física para cada paciente. O paciente tem uma osteoporose, então ele precisa de uma atividade de mais impacto para fortalecer os ossos, né? O paciente já tem uma osteoartrose, que é um problema articular, então você precisa tomar cuidado com aquela articulação. Então, o hábito esportivo, ele também tem que ser um hábito esportivo saudável. Do mesmo jeito que o exercício pode ser muito benéfico, ele também pode ser prejudicial se mal feito, ou se feito em intensidade inadequada, principalmente se for para o lado do exagero, né? A gente pega alguns atletas aí profissionais, muito conhecidos, inclusive aqui no Brasil, que tiveram problemas articulares graves, precisaram de cirurgia, e provavelmente isso está relacionado também à atividade física de nível profissional, de atividade de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, ele pode ser também prejudicial, deletério, né? Então, a gente tem diversos exemplos aí no nosso país e fora do país também, de pessoas
extremamente saudáveis, de esportistas de alto nível, que no final da vida tiveram problemas articulares, né? Então, tem que tomar cuidado também, mas seria o terceiro alicerce aí para uma vida saudável do aparelho locomotor, né? Eu acho que esses três pilares que o senhor comentou, acho que todos eles devem ser acompanhados, né, doutor? Com certeza. Profissionais de cada área. Exatamente. Cada um deles que eu citei, existem profissionais que estudam, que se atualizam e que são as pessoas indicadas, né? Eu, como ortopedista, tenho um ótimo relacionamento, por exemplo, com o pessoal da fisioterapia, né? Os fisioterapeutas são profissionais que nos auxiliam muito na reabilitação dos nossos pacientes e são profissionais que entendem a doença e sabem como promover a reabilitação de cada doença, né? Então, eles, inclusive, estão mais presentes, às vezes, no dia a dia dos nossos pacientes, têm um contato mais próximo, mais íntimo, sim, e nos auxiliam muito na recuperação dos nossos pacientes. Os nutricionistas, para a parte da alimentação, né? O educador físico, que está lá na academia, né? Num paciente que já está recuperado, que já está reabilitado. Então, todos os profissionais aí têm o seu espaço, o seu valor de extrema importância na qualidade de vida, né? Das pessoas. Perfeito, doutor. Quais são os sinais de alerta, doutor, que as pessoas devem prestar atenção quando se trata de osteoartrose? Bom, o primeiro sinal é a dor, né, Nelson? É o sinal mais frequente, é o mais comum. Normalmente, os pacientes que vêm ao nosso consultório nos procuram porque sentem dor. Né? Em segundo lugar, a dificuldade para realizar atividades do dia a dia ou a restrição da mobilidade articular. Né? Doutor, eu não consigo mais calçar uma meia no pé, eu tenho dificuldade para me levantar da cadeira, eu tenho dificuldade para subir escada, né? Eu não consigo mais cortar a unha do pé, então isso já indica talvez algum problema no quadril, né? Um problema no joelho, mas que está provocando limitação da mobilidade, da flexibilidade da pessoa, né? Então, dor e limitação da mobilidade articular são os sintomas mais frequentes. São os sinais, né, que a pessoa vai percebendo no dia a dia, não tem jeito, né? Exatamente. Dificuldade para entrar e sair do carro, por exemplo. Pronto. Né? As pessoas que não aguentam, às vezes, dirigir por muito tempo também começam a ter dor, né? Então, são realmente sinais muito característicos. E também a dor para fazer atividade física, né? O paciente que fazia uma atividade, a pessoa que fazia uma atividade física e que começa a apresentar dificuldade. Doutor, não consigo jogar mais bola. Pô, eu jogava futebol, não consigo, eu jogo futebol, 15 minutos já piora a minha dor, ou eu não consigo mais correr. Então, são sintomas, são sinais de que pode estar havendo uma osteoartrose, um desgaste na articulação, ou uma lesão de cartilagem, ou qualquer doença ou patologia articular. A máquina tem que ser revista, né, doutor? Não tem jeito, né? Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Não é só carro que envelhece, não, né? A gente, principalmente. Com certeza. Doutor, quais são os tratamentos disponíveis para a osteoartrose e como eles podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Bom, Nelson, primeiro você precisa de um diagnóstico, como eu falei, né? Então, é preciso primeiro tentar entender a causa da osteoartrose, para depois você delinear a sua conduta em termos de tratamento, qual vai ser o melhor tratamento.
Basicamente, existem dois caminhos, dois tipos de tratamento para uma articulação doente, para uma articulação desgastada, uma articulação inflamada com osteoartrose. A gente tem o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, e o outro caminho, que é o caminho da cirurgia. Normalmente, a gente começa pelo tratamento mais simples, né? E pode acabar evoluindo, em último caso, quando necessário, quando não há melhora com o tratamento conservador, a gente pode acabar evoluindo aí para um tratamento cirúrgico, para uma cirurgia, né? Basicamente, o tratamento inicial para um paciente com osteoartrose é a orientação, né? Orientação dos hábitos esportivos, muitas vezes mudança dos hábitos esportivos, né? O acompanhamento e a realização de sessões de fisioterapia, então acompanhamento por um profissional da fisioterapia, né? No intuito de tentar ganhar mobilidade, de tentar ganhar força, e isso muitas vezes ajuda demais para diminuir os sintomas de dor, né? Então a fisioterapia nos auxilia demais no tratamento da osteoartrose, como eu já falei. Medicamentos, existem alguns medicamentos que a gente utiliza para redução da dor, então são os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? E existem medicamentos específicos para fortalecimento da cartilagem, né? Então, existem hoje no mercado diversos aí colágenos, né, e produtos para fortalecimento da cartilagem, né? Então, são suplementos, na verdade, para tentar dar uma condição melhor para a cartilagem. Não existe uma evidência de que isso sozinho vai alterar muito o curso da doença, mas são muito utilizados hoje em dia por pacientes portadores de osteoartrose. Existe também a possibilidade de você fazer procedimentos intervencionistas na articulação, tá? Então, você pode fazer uma intervenção, um bloqueio com anestésico, uma infiltração com medicações anti-inflamatórias, com medicações para lubrificar melhor a articulação. Então, hoje é muito utilizada a viscosuplementação, que é a injeção do ácido hialurônico, que é uma substância que tem uma ação a nível celular do condrócito, que é a célula da cartilagem, o sinoviócito, e também uma propriedade mecânica como lubrificante articular. Então, essas são formas de se tratar a artrose, principalmente as artroses mais iniciais, as osteoartroses que ainda não estão muito avançadas, né, e que ainda não estão com indicação para a cirurgia. Os casos mais graves e mais avançados, normalmente, esses tendem ao tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico mais eficaz para a osteoartrose, tanto do joelho quanto do quadril, né, que é o nosso tópico hoje, é a prótese total, né? Então, a artroplastia ou prótese total de quadril, ela é indicada nos pacientes com dor que não respondeu ao tratamento conservador. Então, normalmente é a cirurgia que devolve a qualidade de vida para esse paciente, a artroplastia total do quadril. Bom, doutor, nessa resposta que o senhor nos deu agora, acabou de nos dizer, de nos responder, meio que já respondeu a pergunta posterior que eu vou lhe fazer, mas eu vou lhe fazer mesmo assim, que eu acho que é importante frisá-lo. Quando a cirurgia é uma opção para tratar a osteoartrose? E quais são os diferentes tipos de cirurgia disponíveis? Perfeito, Nelson. Então, como eu falei, quando o paciente não melhora com as técnicas de tratamento não cirúrgicas, realmente a gente acaba indicando a cirurgia para tratamento da osteoartrose naquele paciente que tem limitação da qualidade de vida, limitação das atividades, né, de execução das atividades do dia a dia, dor, redução da mobilidade. Então, a gente acaba indicando a cirurgia. A cirurgia mais frequente e mais eficaz, sem dúvida, é a prótese total de quadril, conforme eu comentei, mas é possível, em estágios mais iniciais da osteoartrose, você fazer correções. Então, dependendo do caso, você pode fazer, por exemplo, uma cirurgia de osteotomia. Os casos, pacientes que têm a chamada displasia do quadril, né? Pacientes jovens em que você diagnostica uma falta de cobertura
da cabeça do fêmur, tá? Problemas de congruência entre a cabeça do fêmur e o osso da bacia, você pode fazer osteotomias, que são cirurgias para alinhamento ósseo, para redirecionamento ósseo, tá? Então, é uma cirurgia preservadora do quadril, tá? Outra cirurgia que você faz a preservação do quadril, ao invés de fazer a artroplastia ou a prótese, é a cirurgia por videoartroscopia do quadril. Então, casos de lesões condrais isoladas, lesão de cartilagem isolada, lesão de uma cartilagem chamada labrum acetabular, que é uma cartilagem muito importante do quadril, e mesmo que o paciente tenha já um desgaste, uma artrose inicial, veja bem, esses casos têm que ter uma artrose bem inicial para dar bom resultado, é possível você fazer tratamentos para cartilagem e reparo dessa lesão labial por videoartroscopia, que é uma técnica também preservadora do quadril, que a gente utiliza aí pequenos portais na pele, utiliza um instrumento chamado artroscópio, que é uma câmera interligada a um monitor através de uma fibra óptica. Então, você consegue fazer a cirurgia sem abrir a articulação e você consegue tratar algumas condições específicas do quadril, mesmo que o paciente já tenha algum grau leve de osteoartrose. Então, são técnicas cirúrgicas que têm que ser bem indicadas. Para cada caso, existe a melhor indicação, tá? No geral, para tratamento da artrose, a cirurgia da prótese é a que vai ter melhor resultado. Mas, em casos mais iniciais, é possível você lançar mão dessas outras técnicas, Nelson. Perfeito. Doutor, como que as fraturas do quadril afetam a qualidade de vida dos idosos e quais são os principais desafios nesse tratamento dessas fraturas? Perfeito. Nelson, a fratura do fêmur no idoso, fratura do quadril no idoso, é uma condição que pode ser muito limitante para a vida do paciente, tá? Então, ela, se não for bem tratada, ela pode gerar sequelas de locomoção, né? Ela pode gerar um problema em que o paciente vai acabar tendo dor e dificuldade para a locomoção. A fratura do idoso, ela tem que ser muito bem conduzida, é uma fratura que a gente aborda de uma maneira diferente das fraturas nos pacientes jovens, nos adolescentes, no adulto, né? Então, em primeiro lugar, uma fratura que tem que ser tratada com agilidade. Uma pessoa idosa acamada é uma pessoa mais suscetível a ter complicações clínicas, a ter outras doenças que são secundárias ao imobilismo, tá? A partir do momento que o idoso, ele tem uma fratura no quadril, ele fica acamado, ele não consegue se locomover, se ele movimenta, ele tem dor. Então, é preciso tratar, e na maioria das vezes esse tratamento é cirúrgico, seja ele com fixação da fratura ou substituição da articulação por uma prótese, mas o tratamento é cirúrgico e precisa ser executado com brevidade, tá? Então, basicamente, a gente trata as fraturas do quadril no idoso com cirurgia. A grande maioria das fraturas, né? E o cuidado excessivo, né, doutor? Porque quanto mais idoso, mais frágil a gente vai ficando, né? Sim. E aí entra a prevenção também, né, Nelson? Prevenção da fratura do idoso. Eu não sei se você tem um questionamento sobre isso, mas vale lembrar que Sim. existem formas de se prevenir, e isso que é o mais importante para a população geral, né? Então, os cuidados anti-quedas, né? Os cuidados para evitar que o idoso caia, Sim. porque a maioria das vezes a fratura ela é resultado de uma osteoporose, de um enfraquecimento ósseo que é decorrente da idade, né? É natural, com a idade, o osso ser mais frágil. Lógico que algumas pessoas mais, outras menos, mas pode ser também resultado de uma queda, né? Então, a fratura ela é resultado dessas duas condições que podem estar associadas, um osso mais frágil e um trauma, tá? Prevenir osteoporose, você previne com atividade física, com alimentação, né? Com o sol ajuda muito no fortalecimento do osso, vitamina D, por aí vai, né? Mas
é muito importante também você prevenir a queda. E dentro da residência do idoso, por exemplo, você tem que eliminar coisas que podem provocar quedas. Então, tomar cuidado com animais domésticos, né? Gato, cachorro. Aquela velhinha que gosta de ter um gato, um cachorro, tem que tomar muito cuidado. A gente atende senhoras, idosos que às vezes tropeçaram porque bateram o pé no gato, tropeçaram no cachorro, tapete, né? Tropeçaram no tapete, chão molhado, então ambientes que possa ser escorregadio, né? Ambiente que possa ser escorregadio, as calçadas aí das nossas cidades que nem sempre são muito regulares, então pode ser provocar uma queda também numa pessoa que já não enxerga tão bem, às vezes, né? Hora do banho, né? Chão molhado, dentro do box, às vezes a gente vê muita gente que caiu também, que estava tomando banho ali, escorregou, então tomar cuidado com essas coisas que podem ser a origem da queda do idoso, né? Isso é atuar na prevenção. E também a atividade física para fortalecer, né? Para dar mais estabilidade para a pessoa, para evitar que ela caia, né? Então é muito importante não só falar sobre tratamento, mas também a gente conversar sobre as prevenções, esses aspectos de prevenção, né? A gente tem aqui algumas perguntas que o senhor também já, obviamente, é natural que o assunto ele é apaixonante, a gente é obrigado a comentar quais são os fatores de riscos mais comuns, né, como o senhor disse aí, e também se existe alguma maneira de fortalecer os ossos e prevenir as fraturas à medida em que envelhecemos. Também naquele tripé que o senhor comentou, da alimentação, os exercícios e tudo mais. Os exercícios para fortalecimento específico do osso, né, para se evitar a fratura, então são os exercícios mais de força, tá? Então, musculação principalmente, né, pilates, a própria caminhada, ela ajuda muito a fortalecer os ossos, né? Então, são bicicletas, são exercícios muito recomendados para quem tem osteoporose, mas eu destaco aí a musculação, né? A musculação, exercício de contração muscular, né, ele ajuda muito a fortalecer também os ossos, né? É extremamente importante, além do que a gente já falou, alimentação, sono, né? Doutor, qual que é a importância da densitometria óssea na prevenção de fraturas e na avaliação da saúde óssea de um modo geral? Nelson, a Organização Mundial de Saúde recomenda a densitometria óssea a cada 2 anos ou intervalo um pouco maior, os pacientes acima de 60 anos de idade, tá? Principalmente os pacientes com fatores de risco para osteoporose. É um exame, não o diagnóstico da osteoporose, ele não é feito só através deste exame, mas é um exame auxiliar no diagnóstico da osteoporose, tá? Lógico, a gente tem que examinar o paciente, conversar, existem pessoas da raça, por exemplo, pessoas da raça branca são pessoas mais suscetíveis a ter osteoporose, as pessoas mais magras também, normalmente, apresentam mais osteoporose, as mulheres que desenvolveram uma menopausa precoce, então, que entraram em menopausa mais jovens, são mulheres mais suscetíveis à osteoporose, pessoas que têm doenças da tireoide, então, alterações hormonais, né? Também são pessoas mais suscetíveis. As pessoas com problemas renais, tá? As pessoas com insuficiência renal, que realizam hemodiálise, por exemplo, essas pessoas eliminam substâncias importantes para o osso, por exemplo, o cálcio, às vezes na urina. Então, a reposição de cálcio nesse tipo de paciente não é para todo mundo, mas alguns pacientes precisam de reposição de cálcio, de vitamina D, né, para você tratar, inclusive, a osteoporose. Existem medicações também que podem ser utilizadas, que são os bifosfonados, né, que são utilizados também para tratamento da osteoporose. Mas a densitometria tem sua importância, mas não é só ela que é necessária para você fechar o diagnóstico. Legal. Além da osteoartrose e das fraturas do quadril, quais são as outras condições ortopédicas comuns em idosos e como podemos prevenir? A gente recebe muitos idosos, principalmente os que eu atendo, que são os que têm queixa na articulação do quadril, né, com as chamadas tendinobursites do quadril,
tá? Então, são processos inflamatórios extra-articulares, tá? Que acometem os tendões, né? Os tendões são estruturas que ligam os músculos aos ossos, né? E as bursas que estão em volta desses tendões, que são estruturas para a proteção do tendão, para que o tendão consiga excursionar e movimentar. Então, inflamação nesses sítios, né? Nos tendões, às vezes por envelhecimento, por degeneração, né? E nas bursas do quadril, e o quadril tem inúmeras bursas, podem também ser uma queixa frequente no nosso consultório, principalmente no idoso, tá? Não que não possa acometer também indivíduos mais jovens, mas o idoso tem muitas queixas relacionadas à parte extra-articular do quadril. Então, tirando o problema da osteoartrose, né? As bursites, vamos chamar assim, as tendinobursites também são uma queixa frequente e podem ser secundárias a uma doença articular, como a gente vem conversando, a osteoartrose, por exemplo. Tá. Doutor, quais são os benefícios da terapia física e ocupacional para essas pessoas idosas com condições ortopédicas? Perfeito. Então, assim, a fisioterapia, a terapia ocupacional, atua nesse campo da reabilitação do paciente com patologias ortopédicas, né? Então, você devolver força ao músculo, ganhar elasticidade, alongamentos, fortalecimento muscular. Existem hoje inúmeras técnicas para analgesia, que são aparelhos que são aplicados na fisioterapia, né? Ondas curtas, a eletroestimulação. Então, tudo isso atua em benefício do paciente, no sentido de diminuir a dor, melhorar a força, melhorar a propriocepção, né, que é a capacidade que a pessoa tem, por exemplo, de sentir o ambiente que ela está, então, de reconhecer, por exemplo, de melhorar o reflexo, então, de reconhecer um perigo, de perceber que você pisou em falso no local. Então, tudo isso a fisioterapia, né, ela auxilia. Você melhorando a força, melhorando a estabilidade articular, você melhora a dor na maioria das vezes. Então, realmente é super importante. Bom, doutor Luiz Felipe, cá entre nós, como podemos incentivar uma cultura de envelhecimento ativo e saudável para a nossa sociedade? Bom, Nelson, cá entre nós, através desse tipo de bate-papo aqui, acho que isso aqui é uma coisa que me incentiva, né? A gente poder dividir conhecimento, compartilhar informações, né? E esse tipo de entrevista, uma entrevista que acrescenta para a população cultura, sabedoria, né? Então, isso acho que é uma das coisas que a gente pode utilizar para sugestionar que as pessoas tenham hábitos saudáveis, porque as patologias do envelhecimento, elas muitas vezes são irreversíveis. E se você não informa a população, né, e não salienta a importância de se preocupar com o futuro, se preocupar com a velhice, você pode estar colhendo problemas lá na frente. Então, a partir do momento que você, na sua juventude, na sua vida adulta, você se preocupa com um envelhecimento de qualidade, em ter um envelhecimento, porque muitas vezes as pessoas se preocupam só em ter uma vida saudável lá na conta bancária, né, Nelson? Então, se preocupa só com a saúde financeira, né? E não investe tempo e não dedica tempo à saúde física, né? E à saúde mental também. Não adianta nada você ter um corpo também em ótima forma se a mente também bem, né? Então, são essas coisas que eu gostaria que ficassem como mensagem para que os jovens se estimulem a ter hábitos saudáveis para que tenham uma velhice saudável também, né, Nelson? Legal, doutor. Olha, eu vou considerar essa sua resposta assim, um sim para próximos convites que eu lhe fizer, porque isso é muito bom, ouvir isso de um profissional como o senhor, que tem essa preocupação de passar todas essas informações de uma maneira
mais, como eu diria, didática, né, que todos possamos entender, eu fico muito contente com isso. E, se o senhor me permitir, claro que o senhor já está convidado para outras entrevistas, outros assuntos dentro da sua área, é claro. Vai nos agregar muito aqui. Eu fico muito contente por isso. Ouvir isso, senhor, é muito bom. Eu gostaria de te lembrar, desculpa interromper, Nelson, mas eu gostaria de lembrar também, né? E você falou aí no início, durante a minha apresentação, eu sou membro da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e também da SBQ, que é a Sociedade Brasileira do Quadril. Tá? Então, essas sociedades nacionais, e também existem sociedades internacionais, elas estão constantemente, permanentemente, lançando campanhas para a população geral. Tá? E uma das campanhas que a SBQ e a SBOT estão sempre focando é essa prevenção, essa questão da prevenção da fratura dos idosos, né, da osteoartrose, o adequado tratamento dessas patologias. Então, essas sociedades, para o paciente que tiver algum interesse, que queira saber mais, pode entrar lá no site da SBQ, tá, que é sbquadril.com, né, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia também, o site da SBOT, tá? A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia também tem muitas informações para o público em geral, né? Então, eu recomendo, inclusive, quem queira saber mais, Nelson, sobre o que a gente falou aqui, que acesse também esses sites da Sociedade Brasileira do Quadril e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Legal. Bom, doutor Luiz Felipe, muito obrigado por sua participação inspiradora aqui no nosso programa, viu? Abordando esse tema tão importante para todos nós, porque, como diria meu falecido pai, a velhice chega para todos. Ele falava assim, para lá vamos. Isso é inevitável. Então, vamos nos precaver aí com todas essas dicas que o senhor nos passou. E um depoimento meu, né, a sua dedicação em compartilhar o seu conhecimento, a experiência, foi fundamental aqui para enriquecer nossa discussão e fornecer informações valiosas aos nossos espectadores. Agradeço mais uma vez por sua contribuição. Esperamos, obviamente, contar com a sua colaboração em futuras oportunidades aqui no Cá Entre Nós. Enquanto eu estou comentando com o senhor aqui, eu também estou colocando os seus contatos aqui na nossa tela. E o senhor já deixou aqui uma mensagem na sua resposta anterior. Mas eu gostaria que o senhor a reforçasse e deixasse especificamente uma mensagem para os nossos seguidores aqui do Cá Entre Nós. Bom, Nelson, em primeiro lugar, eu que agradeço enormemente o prazer, foi um bate-papo muito gostoso contigo. Eu espero ter correspondido aí às expectativas dos seus seguidores e realmente pensem no futuro, né? Acho que isso é importante, não só no futuro, como eu falei, o futuro financeiro, mas o futuro de saúde física e mental, né? Eu fico à disposição, Nelson, pelos contatos que você já colocou aí, para caso alguém tenha algum problema específico e queira se aprofundar ou tirar alguma dúvida, fazer uma consulta, eu fico à disposição. Eu trabalho aqui em Campinas, quase todo dia eu estou no consultório e estou às ordens de quem queira entrar mais a fundo no problema específico que tenha ou algum parente, né? E também estou totalmente à disposição, Nelson, caso você queira abordar o tema, né? A gente vai se esforçar para corresponder da melhor maneira. Então, eu fico total à disposição sua, tá? E agradeço demais o convite, a confiança no nosso trabalho, né? Eu não sei se eu posso citar aqui, mas o Nelson é nosso paciente. Sem sombra de dúvida, não é à toa. Né, Nelson? Eu espero estar ajudando a melhorar a sua saúde também, Nelson, viu? O senhor percebeu aqui que muitas das minhas perguntas
diziam a mim, né? Mas uma consulta online, né? Tá bom. Então, nós estamos expondo isso aí para os seus seguidores, né? É isso aí, Nelson, preocupação com a saúde, não deixar de lado a saúde, né? Para a gente poder ter tempo para se dedicar também às outras coisas boas da vida e longevidade para aproveitar as coisas boas da vida, né? Muito obrigado, um grande abraço, viu? E fico à disposição aí para eventuais oportunidades, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a sua disponibilidade, como eu disse no começo, sabendo da sua agenda, que é totalmente lotada, e o senhor conseguiu gentilmente um tempinho para ajudar a gente a esclarecer esses problemas da população e para a população. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o doutor Luiz Felipe Elias. A semana que vem nós teremos, é claro, uma nova entrevista e sempre escolhida por você que nos segue nas redes sociais, que também constantemente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like para a entrevista do Dr. Luiz Felipe. E, é claro, se você puder, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Luiz Felipe, muito obrigado. E a todos que ficaram conosco até agora também. Até a semana que vem, uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.